Olá pessoal, esse nosso segundo vídeo respondendo perguntas dos nossos seguidores e seguidoras. Eu esperei um tempo para ver se viriam novas perguntas, mas como não apareceram mais perguntas, estarei postando as duas pessoas que deixaram perguntas para nós. Estarei postando agora a resposta deles aqui neste vídeo. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, clique em gostei nos nossos vídeos e assistam aí os mais de 600 vídeos que temos disponíveis no canal sobre diversas áreas, tanto da psicologia quanto da filosofia. Bom, a nossa pergunta vem da Tatinha Freitas e ela questiona se eu sempre tive desenvoltura para falar em público e comenta que ela é tímida e tem bastante dificuldade de estar colocando a opinião dela e pergunta como vencer essa dificuldade. Bom, eu não fui sempre desenvolto, acredito que até hoje eu não tenho tanta desenvoltura assim para falar em público, porque muitas vezes eu acabo, dependendo do assunto qual eu vou trabalhar, eu acabo sendo prolixo, eu acabo me repetindo, acabo às vezes me enrolando mais do que deveria, mas venho treinando isso. Quanto à timidez, eu tive timidez muito na minha infância, mas devido também à minha geração, que foi uma geração bem menos sociabilizada no mundo dos adultos, de uma outra forma de pensamento que não é atual, e que acabava acarretando boa parte da minha geração ser tímida quando criança. Já a partir da pré-adolescência eu nunca tive muito problema para me colocar em público, para expor minha opinião, para defender minha opinião, inclusive contra opiniões contrárias. Como superar, eu acredito que uma das principais questões, como tudo na psicologia, a gente sempre fala e não é à toa, a terapia ela é muito importante. Por quê? Porque a questão de eu ter timidez, de eu não conseguir me colocar em público, diz muito a respeito da forma como eu me vejo como pessoa e da forma como eu acredito que os outros me veem. Então, fazer terapia também ajuda eu ter outras perspectivas de mim mesmo e também ter outras perspectivas de como as pessoas me veem, e assim eu consigo explorar diferentes visões e talvez entender que nem todas as minhas fantasias são de fato coerentes e o que é ou não. Então muitas vezes a gente fantasia demais de que o outro vai achar que qualquer coisa que eu diga é ignorância, qualquer coisa que eu diga ele vai tirar sarro, que o que eu falo não tem valor, e são fantasias que a gente vai criando de acordo com as nossas experiências de vida, e o fato de fazer terapia ajuda muito a quebrar parte dessas fantasias, o que já colabora muito para uma diminuição da timidez. Agora, quanto à desenvoltura mesmo, de colocar a sua opinião, de estar defendendo o que acredita, diz muito a respeito mesmo de você treinar, se expor a isso, se expor primeiro em situações que você se sente mais confortável e menos acuado, digamos assim, estar se expondo em situações menores, para que quando chega a situações maiores você ao menos tenha uma tolerância a estar se colocando nesses ambientes frente a maior número de pessoas. Uma das coisas que eu acredito que também auxilia e favorece muito você ter uma confiança maior de expor a sua opinião é estudar muito a respeito, é conhecer aquilo que você está falando, é explorar as visões contrárias àquilo que você está falando, porque quando você tem um domínio melhor do conteúdo que você está apresentando, quando você tem até uma noção melhor de quais são as opiniões contrárias ao que você está apresentando, você consegue defender aquilo com uma autoconfiança maior e você também não se sente tão constrangido quando alguém te contraria, quando alguém expressa uma opinião contrária, e você já tem também uma mínima noção de como responder a essa pessoa. Então, se expor a essas situações de maneira gradativa também é uma alternativa, e conhecer o assunto ao qual você está trabalhando. Então sempre eu mesmo noto em mim isso, que quando eu tenho um domínio maior do que eu estou falando, eu tenho muito mais confiança e falo de uma maneira muito mais aberta e enfática. Já quando é algo que eu tenho pouco conhecimento, que eu ainda estou explorando, ainda estou tateando, eu acabo ficando assim um pouco mais receoso, acabo falando de uma maneira mais contida, porque é natural de nós termos mais receio com aquilo que conhecemos menos. É isso então, obrigado a Tatinha Freitas por deixar a sua pergunta e vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é do Alisson Veronês e ele questiona se eu tive alguma dúvida quando escolhi a psicanálise como abordagem.
Eu, desde antes mesmo de entrar na universidade, eu sempre tive interesse em saber mais a respeito do Freud e conhecer melhor ele. Principalmente pela questão da sexualidade, que sempre foi algo que me atraiu na teoria freudiana. Então eu não tinha dúvidas de que eu queria saber mais a respeito de psicanálise, que eu queria estudar, que eu queria me aprofundar nessa abordagem. Quanto a usá-la, eu não demorei muito também para entender que era uma abordagem que eu pretendia sim fazer o uso dela na minha futura atuação profissional. Quanto a isso, não me surgiram muitas dúvidas no meio do caminho, eu realmente tive cada vez mais interesse em me aprofundar e conhecer mais ela, mas desde o princípio eu sempre quis também me aprofundar em uma segunda abordagem, para ter um contraponto, para ter outra visão de mundo, para também não ficar tão fechado e não ser aquele tipo de pessoa que se foca tanto em uma teoria que acaba ignorando o valor das demais. Então, inicialmente eu tentei com a Gestalt. Eu não consegui ter muito êxito porque sozinho foi muito difícil para o meu funcionamento psíquico compreender a Gestalt sozinho. E quando eu procurei pessoas da área, das associações, professores da área, eu fui muito pouco acolhido, então ninguém me respondeu em e-mail, ninguém deu muita atenção, o que acabou me distanciando dessa área. E posteriormente acabei por coincidências do destino ou não, né? Freud sempre diz que não existem coincidências. Eu acabei me deparando com o existencialismo e tive uma receptividade ótima dentro do existencialismo. Me comuniquei por e-mail com professores de fora, inclusive de outros países. Fui muito bem acolhido, me mandaram material, me mandaram respostas, então acabei me aprofundando também no existencialismo. Mas a psicanálise sempre foi um interesse para mim desde o princípio, em conhecer, e não demorou muito para que eu entendesse que eu realmente queria utilizá-la porque ela fazia sentido para mim e porque eu consigo ver o mundo muito bem pela teoria psicanalítica. A outra pergunta que o Alisson faz é se eu tenho indicações de autores contemporâneos. Então, eu sou muito fã dos clássicos, isso é declarado e explícito. Para mim os clássicos são insuperáveis, realmente os autores contemporâneos eu tenho muitas críticas. Eu tentei, inclusive no 5º ano agora da minha formação, tentei me aprofundar mais em autores contemporâneos, ler outros autores que não os clássicos, mas realmente encontrei em uma grande maioria deles muitos erros banais e que não são aceitáveis para o nível de graduação deles. Então encontrei, por exemplo, em pessoas que estavam em mestrado, doutorado, erros como atribuir inconsciente para o Freud, como dizer que Freud atendeu Schreber, coisas assim que são aceitáveis numa graduação, mas que não são aceitáveis serem escritas por um mestre, por um doutor em psicanálise. Mas 2 autores contemporâneos que eu leio, aprecio e que não encontro erros e que acredito que tem um domínio da psicanálise muito bom e tem muito conhecimento na área, é o J.D. Nasio e o Caligares. São os 2 autores realmente que eu costumo ler, que aprecio, a forma de escrita deles também é muito dentro da teoria psicanalítica, porque além de se conhecer a psicanálise, é necessário se escrever como psicanalista. Não é uma escrita comum como as outras. A escrita do psicanalista ela é muito mais poética, ela tem uma escrita bem mais, eu diria, cheia de significados pelo caminho. Como a gente vê no caso do Freud, como a gente vê no caso da Klein, como a gente vê no caso do Lacan, da maior parte dos clássicos, há essa poesia a mais na escrita psicanalítica. E esses 2 autores eu creio que eles captam um tanto disso e escrevem muito bem. Obrigado ao Alisson por deixar a sua pergunta.